Capítulo 2. O fato de morar em uma torre não faz de você um príncipe. O trajeto não é tão ruim quanto imaginei que seria. Digo, não é bom, mas isso se deve mais ao fato de que passei o dia inteiro viajando e só quero chegar a algum lugar, qualquer lugar, onde possa ficar mais tempo do que o necessário para trocar de avião, ou do que uma viagem bem longa num trenó motorizado. E se por acaso esse local também for quente e livre dos animais selvagens cujos uivos ouço ao longe, então vou adorar. Especialmente porque, da cintura para baixo, parece que tudo ficou adormecido. Tento descobrir como acordar meu bumbum, que está totalmente entorpecido, enquanto subitamente desviamos da trilha. Quando digo trilha, uso essa palavra de um jeito bem generoso, que estávamos seguindo, e assim chegamos a uma espécie de platô, na encosta da montanha. Quando passamos por entre mais um aglomerado de árvores, finalmente consigo ver luzes adiante. Esta é a Academia Catmere? Grito. É sim. Macy desacelera um pouco, contornando as árvores como se estivéssemos em uma gigantesca pista em zigue-zague. Vamos chegar em uns 5 minutos. Graças a Deus. Se eu tiver de passar mais um tempo aqui, tenho certeza de que vou perder uns 2 ou 3 dedos do pé para o frio. Mesmo com as 2 meias de lã em cada um. Todo mundo sabe que o Alasca é frio, mas posso dizer que é frio demais e eu não estava preparada. Ouço outro rugido ao longe, mas quando finalmente deixamos aquele grupo de árvores para trás, é difícil prestar atenção a qualquer outra coisa a não ser o prédio gigantesco que se ergue à nossa frente, ficando mais próximo a cada segundo que passa. Ou melhor dizendo, o gigantesco castelo que se ergue à nossa frente, porque a estrutura para a qual estou olhando não se parece em nada com um prédio moderno, e nem um pouco com qualquer outra escola que eu já tenha visto. Tentei pesquisar no Google antes de chegar aqui, mas aparentemente a Academia Catmere é uma escola tão exclusiva que nem mesmo o Google a conhece. Primeiramente, o lugar é grande, tipo, bem grande e amplo. Daqui, parece que o muro de tijolos na frente do castelo se estende por um bom pedaço ao redor da montanha. Além disso, é elegante, muito elegante, com uma arquitetura que só ouvi ser descrita nas minhas aulas de artes. Arcos com o pé direito alto, acorbodantes e janelas gigantes ornamentadas dominam a estrutura. Enfim, à medida que nos aproximamos, não consigo evitar imaginar se meus olhos estão me enganando ou se realmente há gárgulas, gárgulas de verdade, que se projetam do alto das muralhas do castelo. Sei que é apenas a minha imaginação, mas eu estaria mentindo se dissesse que não esperava ver Quasimodo diante da porta quando finalmente chegássemos. Macy se aproxima do enorme portão da frente da escola e digita um código. Segundos depois, o portão se abre e avançamos mais uma vez. Quanto mais nos aproximamos, mais surreal a situação fica, como se eu estivesse presa em um filme de terror ou em um quadro de Salvador Dali. A Academia Catmere pode ser um castelo gótico, mas pelo menos não tem um fosso ao redor. Eu digo a mim mesma quando passamos pelo último aglomerado de árvores. Nenhum dragão cuspidor de fogo, vigiando a entrada. Só uma via de acesso longa e sinuosa, que se parece com as vias de acesso de todas as outras escolas de gente rica que eu já vi na TV. Exceto pelo fato de estar coberta de neve. É chocante. E ela conduz até as portas da escola, gigantescas e incrivelmente ornamentadas. Portas antigas, portas de castelo. Eu balanço a cabeça para desanuviá-la. Afinal, a minha vida se transformou em quê? Eu falei que não seria tão ruim, disse Macy, aproximando-se da entrada e levantando uma nuvem de flocos de neve. Não chegamos nem a ver um caribu, muito menos um lobo. Ela tem razão. Assim, simplesmente concordo com o aceno de cabeça e finjo que não estou completamente embasbacada. Finjo como se meu estômago não estivesse todo retorcido e como se o meu mundo não estivesse virado totalmente de cabeça para baixo pela segunda vez em um mês. Finjo que estou bem. Vamos levar suas malas até o seu quarto e guardar suas coisas. Isso vai te ajudar a relaxar.
Macy desce do trenó motorizado e tira o capacete e o chapéu. É a primeira vez que a vejo sem toda aquela roupa para o tempo frio e não consigo evitar um sorriso quando percebo que seu cabelo tem as cores do arco-íris. Ela tem um corte curto e repicado, que deveria estar bagunçado e achatado, depois de passar 3 horas enfiada em um capacete. Mas em vez disso, ela parece ter acabado de sair do cabeleireiro. E isso combina com o restante dela. Quando paro para pensar na situação, considerando todo o conjunto formado pela jaqueta, botas e calças para neve, todas as peças combinando entre si, um look que praticamente grita, modelo da capa de alguma revista sobre a vida selvagem no Alasca. Por outro lado, tenho quase certeza de que o meu look é o de quem disputou alguns rounds de luta livre com um caribu irritado e perdeu feio. O que até me parece justo, já que é mais ou menos assim que estou me sentindo. Macy não demora para descarregar as minhas malas do reboque. Dessa vez eu pego 2 delas, mas só consigo dar alguns passos na direção daquelas portas imponentes antes de começar a sentir dificuldade para respirar. É por causa da altitude, explica Macy, tirando uma das malas da minha mão. Nós subimos bem rápido e, como você vem de um lugar que fica ao nível do mar, vai levar alguns dias até se acostumar com o ar mais rarefeito daqui. A simples ideia de não poder respirar começa a desencadear o início de um ataque de pânico que eu vinha conseguindo com muita dificuldade evitar durante todo o dia. Fechando os olhos, respiro fundo, ou tão fundo quanto possível neste lugar, e tento me livrar dessa terrível sensação. Inspiro, seguro o ar por 5 segundos, expiro. Inspiro, seguro o ar por 10 segundos, expiro. Inspiro, seguro o ar por 5 segundos, expiro. Assim como a mãe de Heather me ensinou, a doutora Blake. Era terapeuta e vinha me dando dicas sobre como enfrentar a ansiedade que passei a sentir desde que meus pais morreram. Mas não tenho certeza de que as dicas que ela me deu conseguem combater tudo isso mais do que eu mesma consigo. Mesmo assim, não posso ficar paralisada aqui para sempre, como uma das gárgulas que me encaram lá do alto, em especial quando posso praticamente sentir a preocupação de Macy, mesmo de olhos fechados. Respiro fundo outra vez e abro meus olhos de novo, dando um sorriso para minha prima, que está muito mais distante do que eu realmente sinto. Fingir até conseguir ainda é algo que as pessoas fazem, não é? Vai ficar tudo bem, diz com os olhos cheios de empatia. Fique aqui até recuperar o fôlego. Deixe que eu leve as suas malas até a porta. Eu consigo. Estou falando sério, não tem problema. Basta relaxar por 1 minuto. Ela ergue a mão espalmada naquele gesto universal que diz pare. Não temos pressa. Seu tom de voz sugere que não é hora de discutir. Por isso não discuto, até porque o ataque de pânico que estou me esforçando para rechaçar só serve para tornar a respiração ainda mais difícil. Em vez disso, concordo com o aceno de cabeça e a observo, enquanto ela leva as minhas malas, uma de cada vez, até a porta da escola. É quando faço isso que um lampejo acima de nós atrai minha atenção. Ele aparece e desaparece tão rápido que, mesmo enquanto olho ao redor, não consigo nem ter certeza de que realmente existiu, exceto por... Lá está ele outra vez, um lampejo vermelho na janela iluminada da torre mais alta. Não sei quem é, porque... E nem porque isso importa, mas paro onde estou, observando, esperando, imaginando se quem quer que seja essa pessoa, ela vai aparecer outra vez. E não demora muito até aparecer. Não consigo ver com muita clareza. A distância, a escuridão e o vidro distorcido das janelas escondem muita coisa. Mas tenho a impressão de ter visto um queixo forte, cabelos crespos e escuros e uma jaqueta vermelha contra um fundo iluminado. Não é muito, e não há razão para ter atraído a minha atenção. Certamente. Não há motivo para ter prendido a minha atenção. Mesmo assim, eu me pego olhando para aquela janela por tanto tempo que, quando dou por mim, Macy já levou as minhas 3 malas até o alto da escada. Pronta para tentar outra vez? Chama lá de cima, perto da porta da escola. É claro, começo a trilhar os últimos 30 e poucos passos, ignorando a maneira como a minha cabeça gira. Enjoo por causa da altitude.
Mais uma coisa com que nunca tive que me preocupar em San Diego. Fantástico. Ergo o rosto e olho para a janela uma última vez, sem me surpreender ao perceber que quem quer que fosse a pessoa que estava olhando para mim já desapareceu há tempos. Ainda assim, um arrepio inexplicável de decepção corre por mim. Não faz sentido nenhum, então simplesmente tento ignorar aquilo. Tenho problemas maiores com o que me preocupar neste momento. Este lugar é inacreditável, comento com minha prima quando ela abre uma das portas e nós entramos. E, Deus do céu, achei que toda aquela imagem do castelo com seus arcos pontiagudos e pedras cuidadosamente talhadas já eram imponentes do lado de fora. Agora que vi o interior, tenho certeza de que deveria estar fazendo uma messura neste momento, ou pelo menos me curvando até quase encostar a testa no chão. Afinal, uau, simplesmente uau. Não sei para onde devo olhar primeiro, para o teto alto com um candelabro elaborado de cristal negro ou para a enorme lareira que domina toda a parede direita do saguão. No fim das contas, eu vou até a lareira, afinal, calor. Porque ela é maravilhosa. A cornija que serve de moldura ao redor da estrutura é entalhada com padrões bem intrincados de pedra e vitral, que reflete a luz das chamas por toda a sala. Incrível, não é? Diz Macy com um sorriso quando chega logo atrás de mim. Totalmente incrível, concordo. Este lugar é mágico, eu sei. Ela olha para mim, agitando as sobrancelhas. Quer ver mais alguns detalhes? Eu quero muito. Ainda estou meio cética sobre esse papo todo de colégio interno no interior do Alasca. Mas isso não significa que não queira dar uma olhada no castelo. Afinal de contas, é um castelo. Completo com suas paredes de pedra e tapeçarias elaboradas, e não consigo evitar o desejo de parar e olhar quando passamos pelo saguão de entrada até uma espécie de sala de convívio. O único problema é que quanto mais avançamos pela escola, mais alunos vemos. Alguns estão reunidos em grupos esparsos, conversando e rindo, enquanto outros estão sentados às várias mesas desgastadas de madeira que há na sala, debruçados sobre livros, celulares ou tela de notebooks. No canto de uma das salas, largados sobre vários sofás de aparência antiga, em vários tons de vermelho e dourado, está um grupo de 6 rapazes jogando Xbox em uma TV enorme, enquanto outros alunos se agrupam ao redor para assistir. Mas quando nos aproximamos, percebo que não estão prestando atenção à partida de videogame, ou aos seus livros, ou mesmo aos celulares. Em vez disso, estão todos olhando para mim, enquanto Macy me leva, embora talvez eu devesse dizer que ela desfila comigo pelo centro da sala. Meu estômago se retorce e eu baixo a cabeça para esconder o desconforto, que já está bem óbvio. Entendo que todo mundo esteja curioso sobre a garota nova, especialmente quando ela é a sobrinha do diretor. Mas entender isso não faz com que seja mais fácil suportar o escrutínio de um bando de estranhos. Em particular, porque tenho certeza de que os meus cabelos ainda estão todos bagunçados e amassados, depois de passar tanto tempo enfiados num capacete. Estou ocupada demais evitando que meu olhar cruze com os de outras pessoas e regulando a minha respiração para conversar conforme atravessamos o salão. Mas quando passamos para um corredor longo e sinuoso, enfim digo a Macy: não consigo acreditar que você estuda aqui. Nós duas estudamos aqui, lembra ela com um rápido sorriso. Sim, mas... Acabei de chegar e nunca me senti tão deslocada em toda a minha vida. Mas... Macy repete com as sobrancelhas erguidas. É muita coisa. Eu olho para aquelas janelas maravilhosas de vitral colorido que se estendem pela parede externa e as molduras entalhadas que decoram o teto em arco. É sim, ela diminuiu o passo até que eu consiga alcançá-la, mas é um lar. O seu lar, sussurro, esforçando-me ao máximo para não pensar na casa que deixei para trás, onde os mensageiros dos ventos e os cataventos que minha mãe tinha na varanda eram os objetos mais malucos que tínhamos. Nosso lar, responde enquanto pego o celular e mando uma rápida mensagem de texto. Você vai ver. Por falar nisso, meu pai quer que você escolha o tipo de acomodação que prefere.
Tipo de acomodação? Repito, olhando de um lado para o outro do castelo, enquanto imagens de fantasmas e armaduras animadas passam pela minha cabeça. Bem, todos os quartos individuais já foram distribuídos para o semestre. Meu pai disse que podemos mudar algumas pessoas de quarto para conseguir um desses para você, mas eu realmente adoraria se você aceitasse ficar no meu quarto. Ela sorri esperançosa por um momento, mas a expressão rapidamente se desfaz quando ela prossegue. Tipo, entendo totalmente que você pode precisar de um pouco de privacidade depois que. E ali está aquela pausa de novo, aquela frase que morre no ar. Ela me atinge do mesmo jeito toda vez. Em geral, tento não dar bola para isso, mas dessa vez não consigo me impedir de perguntar. Depois que o quê? Pelo menos dessa vez eu queria que alguém dissesse. Talvez dessa vez eu conseguiria sentir que isso é real e não somente um pesadelo. Mas quando Macy solta um gemido mudo e fica da cor da neve que está caindo lá fora, percebo que ela não vai verbalizar e que é injusto da minha parte eu esperar que ela o faça. Desculpe, sussurra ela, e agora parece que ela está prestes a chorar, o que não, não, simplesmente não. Não vamos chegar a esse ponto. Não quando a única coisa que me mantém inteira é uma atitude rebelde e a minha capacidade de compartimentalizar os sentimentos. Não vou perder o controle sobre ambos de jeito nenhum. Não aqui na frente da minha prima e de qualquer um que acabe passando por nós. E mais ainda agora, quando ficou óbvio com todos aqueles olhares que sou a nova atração do zoológico. Assim, em vez de desabar nos braços de Macy para ganhar o abraço de que preciso desesperadamente, em vez de me permitir pensar no quanto sinto saudade da minha casa, dos meus pais e da minha vida, recuo e abro o melhor sorriso que consigo. Por que não me mostra o nosso quarto, então? A preocupação no olhar dela não diminui, mas a luminosidade definitivamente aparece outra vez. O nosso quarto? Está falando sério? Suspiro profundamente por dentro e me despeço do sonho de ter um pouco de paz e solidão. Não é tão difícil quanto deveria, mas eu já perdi muito mais nesse último mês do que o meu próprio espaço. Estou sim, dividir o quarto com você vai ser perfeito. Já a irritei uma vez, o que não é bem o que eu gosto de fazer. E também não quero que alguém seja expulso do quarto por minha causa. Além de ser deselegante e cheirar nepotismo, tenho quase certeza de que seria uma excelente maneira de irritar pessoas. Algo que definitivamente não está na minha lista de tarefas no momento. Da hora, Macy sorri e joga os braços ao redor de mim e me dá um abraço rápido, mas forte. Em seguida, ela confere o celular e revira os olhos. Meu pai ainda não respondeu a minha mensagem. Ele nunca olha o celular. Por que você não espera um pouco aqui enquanto vou buscá-lo? Ele queria conversar com você assim que a gente chegasse. Eu posso ir com você. Por favor, sente-se um pouco, Grace. Ela aponta para as poltronas ornamentadas em estilo francês provinciano, que ladeiam uma pequena mesa de xadrez em uma alcova ao lado da escadaria. Tenho certeza que está exausta e eu posso cuidar disso. Relaxe por um minuto, enquanto vou buscar meu pai. Como ela tem razão, minha cabeça está doendo e meu peito ainda parece apertado. Simplesmente faço que sim com a cabeça e largo o corpo na cadeira mais próxima. Estou incrivelmente cansada e não quero fazer nada além de repousar a cabeça no encosto da poltrona e fechar os olhos por um minuto. Mas tenho medo de acabar dormindo se fizer isso. E não há a menor possibilidade de me arriscar a ser a garota que foi pega babando nas próprias roupas em pleno corredor, logo no seu primeiro dia, ou em qualquer outro. Mas para me impedir de dormir, do que por real interesse, pego uma das peças de xadrez à minha frente. Ela é cuidadosamente entalhada em pedra, e meus olhos se arregalam quando percebo o que estou vendo. A representação perfeita de um vampiro, incluindo a capa preta, a expressão ameaçadora e as presas salientes. Ela combina tão bem com o ambiente gótico do castelo que não consigo evitar achar aquilo incrível. Além disso, a peça foi entalhada com muito talento. Intrigada, agora estendo a mão para uma peça do outro lado.
e quase solto uma gargalhada quando percebo que é um dragão, feroz, altivo e com asas gigantes. É absolutamente lindo. Todo o conjunto de peças é lindo. Posiciono a peça de volta em seu lugar e pego outro dragão. Este é menos feroz, mas com seus olhos sonolentos e asas recolhidas, é ainda mais intrincado. Observo a peça minuciosamente, fascinada com o nível de entalhamento. Tudo, desde as pontas perfeitas das asas até a curva perfeita de cada garra, reflete quanto cuidado o artista teve ao produzir a obra. Nunca fui muito fã de xadrez, mas esse conjunto pode me fazer mudar de ideia sobre o jogo. Quando coloco a peça do dragão de volta, vou até o outro lado do tabuleiro e pego a rainha vampira. Ela é bonita, com os cabelos longos e cascateantes e uma capa cuidadosamente decorada. Eu tomaria cuidado com essa aí, se fosse você. Ela tem uma mordida bem dolorida. As palavras são graves, ressoantes e tão próximas que quase caio da cadeira. Em vez disso, eu me levanto em um salto, largando a peça sobre o tabuleiro, com um ruído alto. Me viro para trás com o coração aos pulos e percebo que estou cara a cara com o rapaz mais intimidante que já vi. E não somente porque ele é lindo, embora definitivamente seja. Ainda assim, há algo a mais nele, algo diferente, poderoso e esmagador. Embora não faça a menor ideia do que seja, bem, claro, ele tem o tipo de rosto sobre o qual os poetas do século XIX adoravam escrever. Intenso demais para ser bonito e impressionante demais para receber qualquer outra definição. Maçãs do rosto incrivelmente salientes, lábios vermelhos e carnudos, um queixo com contorno tão agudos e definidos que poderiam cortar carne, pele clara e lisa como mármore, e aqueles olhos, poços sem fundo de obsidiana, que veem tudo e não demonstram nada, cercados pelos cílios mais longos e mais obscenos que eu já vi. Pior ainda, aqueles olhos oniscientes estão apontados diretamente para mim, como dois lasers, e subitamente fico aterrorizada com a possibilidade que ele consiga enxergar todas as nuances que venho me esforçando tanto e há tanto tempo para esconder. Tento baixar a cabeça, tento desviar o meu olhar, mas não consigo. Fico presa naquele olhar fixo, hipnotizada pelo magnetismo intenso que emana dele em ondas. Engulo em seco para conseguir recobrar o fôlego. Não funciona. Agora ele está sorrindo. Um canto da boca se erguendo em um sorrisinho torto que sinto em cada célula do meu corpo, o que só serve para piorar circunstâncias, porque esse sorriso torto indica que ele sabe com exatidão o efeito que está causando em mim. E pior ainda, ele está nitidamente gostando da situação. Sinto a irritação correr pelo meu corpo quando me dou conta daquilo, derretendo o torpor que me cerca desde a morte dos meus pais, acordando-me do estupor que é a única coisa que me impede de passar o dia inteiro gritando, todos os dias, por tudo isso ser tão injusto. Gritar por causa da dor, do horror e da sensação de impotência que tomaram conta de toda a minha vida. Não é uma sensação agradável, e o fato de ser esse cara com o sorriso torto, o rosto e os olhos frios que insistem em prender a minha atenção, ao mesmo tempo que exigem que eu não olhe tão de perto, simplesmente me irrita ainda mais. É essa raiva que por fim me dá forças para me libertar daquele olhar. Desvio os olhos com brusquidão e em seguida procuro desesperadamente alguma coisa, qualquer coisa para me concentrar. Infelizmente, ele está em pé, bem diante de mim, tão perto que bloqueia a minha linha de visão e não consigo enxergar mais nada. Determinada a evitar seus olhos, eu me concentro em qualquer outro lugar e me detenho no corpo alto e esguio que ele tem. E é aí que eu realmente não desejo ter feito isso, porque o jeans preto e a camisa em seu corpo servem apenas para valorizar sua barriga chapada e os bíceps duros e definidos. Isso tudo sem mencionar os ombros largos que são totalmente responsáveis por bloquear a minha linha de visão para início de conversa. Acrescente-se a isso o cabelo volumoso e escuro, que está um pouco longo demais. Os fios caem sobre o rosto e tocam suas maçãs do rosto,
insanas. Não há nada a fazer além de ceder. Nada a fazer além de admitir que, independentemente daquele sorriso torto e indecente, o cara é sexy pra caramba. Um pouco maldoso, bem selvagem, totalmente perigoso. O pouco oxigênio que consegui puxar para dentro dos pulmões nessa altitude desaparece por completo quando me dou conta daquilo. E isso me deixa ainda mais irritada. Por quê? Fala sério. Quando exatamente eu me tornei a heroína de um romance para adultos? A garota recém-chegada que está babando por causa do garoto mais atraente e inalcançável da escola? Que nojo, isso não vai acontecer, nem morta. Determinada a cortar pela raiz o que quer que esteja acontecendo, eu me forço a olhar para a cara dele de novo. Dessa vez, quando nossos olhares se cruzam e se enfrentam, percebo que não importa nem um pouco se estiver agindo feito a protagonista de um romance clichê, porque ele não está. Uma olhada e eu sei que esse garoto de cabelos escuros, com um olhar impenetrável e atitude de foda-se, não é o herói da história de ninguém, e menos ainda da minha.